Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Meus queridos, quero compartilhar com vocês, uma meditação que eu tenho feito agora nessa madrugada e que me chama muita atenção, porque nós estamos passando por tantas lutas, tantas dificuldades nesse mundo tão cruel, né? Eu quero usar um texto como base no livro de Isaías 43, do versos 1 ao 13, que faz com que a gente venha a entender que Deus, Ele nos resgata, Deus, Ele nos guarda, Deus, Ele nos sustenta. Houve uma fase na minha vida que não foi muito boa, mas teve sim uma aprendizagem muito grande. Em meados de 2012, minha primeira esposa, adoeceu com uma doença chamada ataxia cerebelar. Uma doença que vai tirando toda a coordenação motora do corpo. Os neurônios vão morrendo. E naquela época a medicina também não era tão avançada como hoje ela é. E sabe que foi uma luta. 2013 ela já começou a estar num estado mais crítico. E foi uma luta, porque era eu, era ela e mais 2 filhas. E não foi fácil, as filhas eram já pré-adolescentes e era um pai jovem também. E tudo foi acontecendo muito rápido. Eu confesso para vocês que realmente Deus é o que resgata, Deus é o que guarda e Deus é que sustenta. Eu, na época que começou a agravar mais essa enfermidade, eu cheguei no meu patrão e disse a ele que iria parar de trabalhar para cuidar da minha esposa. É um rebuliço. É por isso que eu falo que muitas das vezes as pessoas que são religiosas, que dizem espirituais, mas não enxergam o que realmente Deus está fazendo na vida do outro. E eu tinha passado por uma enfermidade que me deu uma pneumonia e eu precisei ficar 7 dias afastado. E o interessante é que Deus, durante esses 7 dias que eu estive afastado, cuidando da minha saúde e ao mesmo tempo cuidando da minha esposa, que estava já num estágio se agravando cada vez mais, Deus na madrugada fala comigo. E Deus, Ele começa a resgatar as nossas vidas espirituais. Eu me lembro que quando eu cheguei nesse patrão, não vou dizer o nome por questões éticas, e um homem que é conhecedor da palavra de Deus, que prega a palavra de Deus. Me lembro que quando eu cheguei falando que iria ficar afastado, ele ficou muito bravo mesmo, porque ia desfalcar, né? E ele precisava do funcionário ali.
Mas eu fiquei ali os meus dias ali de afastamento, tomando os meus remédios e Deus fazendo o agir sobre a minha vida. E quando eu retornei ao trabalho, eu cheguei até ele e falei, olha, eu vou pedir demissão e que eu preciso cuidar da minha esposa e ela precisa de mim. E as minhas filhas ainda eram pré-adolescente, novas ainda, né? E eu me lembro que ele me questionou, ficou chateado, meio bravio. E eu falei para ele que Deus realmente tinha falado comigo. E Deus me disse para parar de trabalhar para cuidar de sua pupila, que era a Lúcia, minha filhota esposa. E a preocupação desse homem de Deus é o desfalque em sua empresa. E foi aonde que eu falei para ele, não, eu peço demissão, mas todo o dinheiro que a empresa for pagar na minha rescisão, eu devolvo para a empresa, não tem problema. Não teve questionamento enquanto a isso. Mas eu fiz aquilo que Deus fez ao meu coração. Falou ao meu coração. E eu me lembro que ele falou, não, pelo menos no fundo de garantia você pega, é seu direito também. Eu falei, não, eu estou abrindo mão de tudo. Enfim, foi feita a rescisão. Eu assinei tudo bonitinho, devolvi o dinheiro que era meu por direito, mas devolvi de livre, espontânea vontade, dirigido pelo Espírito Santo. E o dinheiro do fundo de garantia, quando eu recebi, eu dei como dízimos de oferta. Totalmente anônimo, meus queridos. Não estou falando isso para honra e glória do meu ser, mas para honra e glória de Deus. E vocês, ao decorrer dessa mensagem, vocês vão entender. Porque realmente Deus é o Deus que te resgata, o Deus que te guarda e o Deus que te sustenta. E as coisas foram acontecendo. Parei de trabalhar, já não tinha mais recurso nenhum e precisei correr atrás das coisas para minha esposa, para aposentá-la, médicos, isso, aquilo. Não foi fácil, foi difícil, foi uma luta muito grande, mas Deus sempre esteve no controle de tudo. Agora você imagine alguém que, mesmo quando você se sente fraco, perdido ou até culpado, chega até você, segura na sua mão e diz assim, ó, você é meu, não temas, eu te resgato. Pois é, meus queridos, esse é o Deus que fala conosco através de Isaías 43. Aqui Deus está confortando Israel no meio da disciplina e mostrando o seu amor, cuidado e sabedoria. E foi assim comigo. Eu vivia dentro de uma igreja que eu procurava fazer o meu melhor, mas somente Deus, graças a Deus, via a minha luta, via o que eu estava passando e me resgatava, me guardava e me sustentava. Não foi fácil. Sabe, totalmente tóxico. Em toda a minha vida, eu estou no Evangelho desde 1998, eu passei por 3 igrejas. A terceira eu continuo hoje. Até hoje já tem seus 11 anos. Os seus 10 anos, aliás. Estou muito bem. Essa denominação é maravilhosa, tem me ensinado muitas coisas e eu tenho aprendido muito.
Só quero que entenda que essa mensagem, esse testemunho que eu estou dando não é para atacar ninguém, não é para ofender ninguém, mas é o momento da minha vida que passei ali. Porque Deus, Ele é o que resgata, Deus é o que guarda e Deus é o que sustenta. E assim foi um pedacinho da minha história, meus queridos. Minha esposa adoecendo, minha esposa cada dia mais assim fraquejando, perdendo a visão, perdendo as falas, perdendo muito peso, já não estava mais andando. E Deus pede para que eu cuide dela. E o meu papel de esposo, meu papel de amigo, o papel de irmão, de cristão, Deus me sustentou para que eu fosse até o final. E aí, meus queridos, muita gente nos ajudou, muita gente usada por Deus nos ajudou. Muitas igrejas e iluminações vieram fazer visitas e nos ajudou. Me lembro que na época a primeira página daqui de São Carlos fez uma reportagem. Me lembro que o Cidade Alerta foi na minha casa fazer reportagem. A Record foi fazer uma reportagem. E estava tudo encaminhando. Teve as internações, teve o coma, que a Lúcia entrou, ficou 37 dias lá entubada, em coma. Teve sim muitas coisas, mas Deus sempre resgatando, guardando e sustentando. No versículo 1 de Isaías 43 diz: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então aqui Deus ele começa reafirmando sua autoridade como criador e formador de Israel. Mesmo após as falhas, ele lembra que Israel me pertence. Sabe, Deus ele está reafirmando que você, que eu, nós somos formados por Deus. Mesmo as nossas falhas, ele lembra que nós somos dele e que nós pertencemos a ele. Porque Deus ele nos conhece pelo nome, não por apelido como o mundo faz, mas é pelo nome. Deus ele nos conhece pelo nome. Meus amados, nós somos propriedade dele, nós somos cuidados pessoalmente por Deus. Deus ele cuida pessoalmente de cada ser, de cada criação que ele criou. Não foi diferente comigo, não é diferente com você. E meia tanta tribulação que eu estava passando naquele momento, falta de entendimento, me dediquei bastante em ajudar a igreja. E eu acredito que Deus tem me abençoado, porque o meu coração sempre esteve voltado a fazer o assim diz o Senhor. Cometi muitas falhas, sim, cometi muitas falhas, mas Deus sempre esteve ali para corrigir essas falhas. O que o homem não enxerga em você, Deus ele enxerga. Deus enxerga o teu potencial, Deus enxerga a tua capacidade, Deus enxerga o amor que tem em seu coração, Deus enxerga a sua solidariedade. Me perdoe que
o tropeço da palavra, mas Deus enxerga a sua intenção. E eu passei uma fase onde que, enquanto eu estava rendendo, estava bom. Mas depois que eu passei a não render, não estava mais bom. Muitas coisas aconteceram, mas o foco era ali o que Deus tinha falado ao meu coração. Era o que Deus tinha dito para que eu fizesse. E Ele foi me apoiando, me ajudando, me sustentando. E eu fui vencendo. Sabe, no versículo 2, nós podemos ler assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha aí, são tantas tribulações que passei, mas Deus estava confirmando ali que sempre esteve comigo, sempre esteve com minha esposa, sempre esteve com as minhas filhas. Então aqui Deus, Ele garante o livramento nas adversidades. As águas e o fogo representam as tribulações. Nossa, meus queridos, quanta coisa nessa época eu já não passei. Não que eu seja melhor, mas eu sei que cada um tem um testemunho de vida para contar, cada um tem um testemunho de vida. E Deus foi transformando, sabe? Foi fazendo tantas coisas. Porque Deus, Ele não promete ausência de lutas, não. Muito pelo contrário, a sua presença nela. Ele prometeu que estará conosco em todo o momento. Então, Ele nunca prometeu a ausência de lutas na sua vida, na minha vida. Mas Ele prometeu a sua presença em cada uma delas. Sabe, o perigo pode ser grande, mas não será destrutivo quando estamos com Deus. Essa fase da minha vida, assim como hoje, eu posso dizer para você que Deus sempre esteve em cada tribulação, em cada adversidade, porque eu sempre busco estar junto com esse Deus vivo, maravilhoso. Sabe, no versículo 3, ele diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá em teu lugar. Isso é maravilhoso, porque Deus é que Ele mostra o quanto valoriza o seu povo, o quanto Ele valoriza você, o quanto Ele valoriza cada criação. Sabe? Aqui Ele usou até nações como resgate para proteger Israel. E aqui Ele usa muita gente para te proteger, para estar ali te guardando, te sustentando. Deus, Ele age soberanamente em favor de quem ama, de quem está ali buscando, porque o valor que Deus dá ao seu povo é incomparável. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que não enxergou isso em Deus ainda. No versículo 4 de Isaías 43, diz assim: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei
homens por ti e povos pela tua vida. Sabe, essa declaração profunda do amor de Deus é grande. Israel é precioso, Israel é digno de honra, não por merecimento, mas por amor divino. Você é precioso, digno de honra, não por merecimento, mas por amor divino. O amor de Deus nos dá identidade e valor. O amor de Deus nos dá essa identidade de que somos criaturas, somos filhos. E eu me lembro que Deus nunca desamparou. Deus foi dando sabedoria. Eu e as minhas filhas passamos por muita luta nessa etapa da nossa vida. Minhas filhas olhando a sua mãe cada dia mais se deteriorar. Chegou a parte que a mãe se acama, já não consegue mais se alimentar, já não consegue mais falar, já não consegue mais enxergar mais nada. Agora a mãe começa a usar sonda. A mãe começa a se alimentar por sonda. E Deus ali nos resgatando. Deus ali nos guardando e nos sustentando. No versículo 5 ele fala assim: não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajudarei desde o Ocidente. Ali Deus ele promete restaurar, ajuntar e trazer de volta aqueles que estavam dispersos. Sabe, Deus da restauração. Talvez você esteja aí passando por uma adversidade com os filhos que saíram da igreja, filhos que estão vivendo aí uma vida secular. Talvez você esteja aí passando por uma adversidade em sua vida que deseja voltar para a casa do Pai, mas não tem força. Mas eu quero dizer para você que nessa madrugada que Deus, Ele é o teu resgatador, o teu cuidador, o teu sustentador. Sabe, muitas coisas aconteceram. Minhas filhas já não frequentavam mais a igreja. Eu já não ministrava mais, porque não poderia mais sair dali de perto. Era 24 horas junto com ela. Quando dava as crises nela, eu cantava os louvores, pegava meu violão e fazia uns acordes, lia a Bíblia, contava histórias das maravilhas que Deus tinha feito e que Deus faz. E ali ela ia se acalmando e o poder de Deus ia agindo sobre a vida dela. Deus é o Deus da restauração, meus queridos. Não importa a adversidade que você está passando. Não importa a adversidade que você tem passado, porque no versículo 3 ele fala: eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. O seu Salvador. Mesmo quem se sente longe de Deus pode ser trazido de volta, querida. Pode.
Eu creio. Ao decorrer da mensagem vocês vão entender. Essa doença que pegou a Lúcia, essa ataxia cerebelar, é hereditária. É uma doença ingrata que em qualquer momento ela ativa o start e acaba deteriorando a pessoa em pouco tempo. O versículo 6 diz assim: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Traze meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Aqui a promessa se amplia, queridos. Não há limites geográficos para Deus restaurar vidas e famílias. Isso me faz lembrar que nessa época, nem eu e nem minhas filhas, nós fomos ouvidos por profissionais como psicólogo, e olha que a gente precisava. Hoje a gente vê aí falar de depressão, isso, aquilo, mas nós tivemos uma depressão profunda sobre tudo isso. E Deus, ele quebra barreiras. Porque quando ele fala darei ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Traze meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. A promessa aqui ela vai se ampliando, não há limites, entende? Deus, ele restaura vidas, Deus, ele restaura famílias, e Deus, ele quebra barreiras, fronteiras e limitações. Talvez eu esteja aqui falando para alguém que está com o seu coração totalmente duro, colocando barreiras, sendo resistente. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele restaura a sua vida. No versículo 7, nós podemos ler: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Aqui está o propósito da nossa existência: glorificar a Deus. Esse é o significado da nossa existência. Toda a honra e toda a glória para esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso. Queridos, nessa fase da minha vida, Deus nos sustentou, Deus nos guardou, Deus nos resgatou. E sempre foi Deus a nossa vida. Porque se não fosse Ele, nós não teríamos sobrevivido nessa fase tão ruim. Passamos por tanta luta, que teve tantas adversidades, que hoje, quando as pessoas vêm fazer algum tipo de julgamento a mim, os meus filhos, eu já nem dou atenção, porque o que mais nós, como os seres humanos, o que nós fazemos é julgar as pessoas sem conhecer as suas histórias. Disso eu aprendi. Eu já fui muito julgador. Não jogador, julgador, juiz. Hoje, antes de fazer esse tipo de conceito, eu analiso, procuro entender a história da pessoa. Sabe, meu Senhor, meu povo, meus amados, ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Ninguém. Ele veio e morreu por mim, por você e por todos. Versículo 7 de Isaías 43 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome,
e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. O propósito da nossa existência é glorificar a Deus, meus queridos. Somos feitos para a glória de Deus. O nosso valor não está no que fazemos, mas em quem somos nele. Em quem somos nele. O que eu e você somos em Deus, em Cristo Jesus. O que eu e você não somos. Nós temos, meus irmãos, meus queridos, meus amados, a entender que Deus, Ele sempre está cuidando de nós, porque Ele é o Deus que resgata, Ele é o Deus que guarda, e Ele é o Deus que sustenta. No versículo 8, diz assim: traze o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvido, mas é surdo. Olha aí uma crítica espiritual. Amados, muitos estão cegos, muitos estão surdos espiritualmente, mesmo tendo capacidade de ver e ouvir. Muitos estão cegos. Nós precisamos estar atentos espiritualmente. E é todas as madrugadas que levanto para me orar, para me interceder sobre a minha vida e a vida de todos que eu tenho orado durante essa vida. É procurar ouvir a voz de Deus, é procurar enxergar o que Deus está falando. E ficar atento, porque nós realmente precisamos estar atentos espiritualmente às coisas que estão acontecendo, sabe? A religiosidade sem comunhão com Deus gera cegueira espiritual. E muitos estão assim. E nessa luta, meus queridos, Deus sempre esteve comigo, Deus sempre esteve com as minhas filhas, e Deus sempre esteve com as pessoas que nos ajudou e nos apoiou. No versículo 9 diz que todas as nações se congreguem e o povo se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as profecias antigas? Apresentem as suas testemunhas e justifiquem-se, para que se ouçam e se diga: verdade é. Aqui Deus desafia as nações pagãs. Podem provar que os seus deuses são reais? Não conseguem, pois só Ele é Deus. Você vê muita gente brigando porque Deus, meu Deus é isso, meu Deus é aquilo, sabe? Uma religiosidade sem comunhão com o verdadeiro Deus gera uma cegueira espiritual e muitos estão nessa cegueira. E Deus, ele desafia as nações pagãs. E diz: podem provar que seus deuses, vocês podem provar que os seus deuses são reais? Eles não conseguem, porque Deus é Deus e só existe Ele. Ele é o Deus de todas as coisas.
Só Deus, meus amados, que tem controle da história e do futuro. Deus está no controle de toda a humanidade. Deus está no controle do mundo. Deus está com o controle de todas as coisas. Nenhum outro Deus pode se comparar a Ele. E durante esse período dessa doença ataxia cerebelar que minha esposa passou, eu fui aprendendo muita coisa e fui aprendendo que Deus, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A nossa existência é glorificar a Ele. O versículo 10 diz assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aqui Israel tem a missão de testemunhar quem Deus é. Ele é eterno, único, soberano. Aí eu digo para você, nessa madrugada, nessa manhã, você tem essa missão de testemunhar que Deus é um Deus soberano, é um Deus eterno, é um Deus único, é o único Deus, criador de todas as coisas. Você tem a missão de testemunhar que Deus está no controle de todas as coisas, queridos. Somos chamados para testemunhar a grandeza de Deus. E nessa enfermidade que minha esposa passou, Deus sempre foi grande em nossas vidas. Eu posso testemunhar com convicção, porque eu vi milagres palpáveis, eu vi milagres espirituais acontecer, eu vi coisas maravilhosas que Deus tem feito, cada livramento, eu vi tanto livramento que Deus livrou. Ah, amados, e essa doença foi consumindo a Lúcia, essa doença foi deteriorando o seu corpo, mas a sua alma estava ali sadia, estava salva. Porque ela glorificava o Senhor em cada louvor que eu cantava. Ela agradecia ao Senhor em cada palavra que eu lia a ela. Eu via sua expressão de calma, de paz. Amados, só Deus tem o controle da história e do futuro. Eu e você, nós não temos esse controle. Nem outro Deus pode comparar-se a Ele. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nem haverá. Não há outro Deus antes e nem depois. Ele é eterno. E eu e você, nós somos chamados para testemunhar a grandeza desse Deus vivo, maravilhoso. No versículo 11 diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Deus te resgata, meus queridos. Deus te guarda e Deus te sustenta. E nessa enfermidade a qual minha esposa se cometeu, Deus tem nos sustentado. Um homem que deixou de trabalhar, já não tinha mais recurso, não tinha dinheiro para nada. Foi uma luta para aposentá-la por enfermidade. Mas Deus esteve no controle
Todas as lutas foi vencida porque Deus esteve à frente, está à frente de tudo. Foram indas e vindas de hospitais, internamentos, mas Deus sempre esteve ali, cumprindo a sua promessa. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Salvador. Que declaração enfática, né? Fora de Deus não há salvação. Isso é real, fora de Deus não há salvação. Mas quando você está dentro de Deus, quando você está ao lado de Deus, quando você está junto com Deus, há salvação. Ah, queridos, somente Deus ele salva. Talvez eu esteja aqui falando para a pessoa que diz que não é salvo, que não tem possibilidade de se salvar. Mas eu falo e provo para você que aqui somente Deus ele salva. Toda tentativa de buscar salvação em outra fonte é inútil, queridos. Não existe plano B. O caminho de Cristo ele é completamente reto. Não existe curva. E eu naquela adversidade, naquela tribulação, em cuidar da minha esposa, e ao mesmo tempo querendo ter o zelo com as minhas filhas. Tive os meus acertos, tive os meus erros, mas Deus fazendo a sua parte, cuidando delas. O versículo 12 diz assim: eu anunciei e salvei e fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós. Vós, pois, sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Aqui Deus relembra que sempre esteve presente, operando, salvando e revelando-se para cada filho seu. Aqui Deus ele relembra a você. Deus ele relembra a mim que sempre foi um Deus presente na nossa vida. Sempre foi um Deus que esteve ali. E eu e você, nós somos testemunha vivas das obras de Deus. Sabe, meus queridos, o nosso testemunho confirma que Ele é Deus verdadeiro. E Ele é um Deus verdadeiro. Aí em 2016, a minha amada Lúcia, ela dorme no Senhor. Ela dormiu no Senhor. O versículo 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aqui encerra uma declaração poderosa e soberana de Deus. Deus ele é eterno, anterior à criação. Quando Deus decide agir, nada e ninguém pode impedir. Como eu falei no início, tenho 2 filhas. Hoje, uma com 32 e outra com 31. A minha filha mais velha, Stephanie, está acometida com a mesma doença que sua mãe, com ataxia cerebral. A doença está avançando. Estamos aí uma luta para poder aposentá-la, para poder fazer o que precisa. Ela está muito resiliente, está voltando para Deus. E Deus sempre esteve presente na sua vida. Tão presente que, quando eu converso com ela, eu sinto paz na voz dela.
Hoje ela precisa de passar por uma fono, precisa ter uma fono para ajudar ela a voltar a começar a falar melhor. E mais uma vez, não temos condições, queridos. Mas Deus, Ele tem condições de fazer aquilo que é o impossível. Ainda antes que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então aqui encerra com uma declaração poderosa de soberania de Deus. Deus é eterno. Deus é anterior à criação. E quando Deus decide agir, nada e ninguém pode impedir. A minha filha Stephanie hoje está acometida por essa doença tão grave. Mas Deus está no controle de tudo. E eu disse a ela que muitas das vezes Deus ele precisa fazer um reboliço para que a gente volte para a casa do Pai. Mesmo com as nossas falhas, com as nossas escolhas, Deus ele sempre está presente. Hoje ela está morando com a tia, uma bênção de Deus na vida dela também, é a minha cunhada. Porque depois de tanto tempo ali casada, quando essa pessoa sentiu que minha filha estava ficando doente, simplesmente jogou ela fora, como se fosse um animal qualquer. Confesso que no início eu fiquei muito aborrecido e desejei tantas coisas ruins, mas já me acertei com Deus. Porque Deus falou, minha justiça. Sabe? A lei do plantio é livre. É livre. Você pode plantar o que você quiser. Mas a lei da colheita é obrigatória. Minha é a justiça, diz o Senhor. E muita coisa vai rolar ainda. Sabe, o que Deus tem falado ao meu coração, nesse pedaço de testemunho que eu tenho contado aqui, Deus sempre falou, não temas. Por que Deus fala não temas para mim e para você? Porque Deus te conhece, Deus te chama pelo nome e te guarda. Quando passarem pelas lutas, Ele está contigo. A minha filha está passando por esse processo terrível na vida dela. Mas ela sabe que Deus está com ela a todo momento. Que Deus está transformando o coração, a vida dela a todo momento. Deus te formou para a sua glória. E ela sabe que Deus formou ela desde o ventre para a glória dele. Eu e você temos que entender essas coisas. Nós temos que entender que fora de Deus não há um Salvador, somente Deus salva. E nós temos que entender se Deus opera na tua vida, ninguém pode impedir. Minha filha pode estar acometida por essa enfermidade, mas ela sabe que Deus está operando na vida dela. E ninguém pode impedir. Quando essa criatura jogou ela como se fosse um animal, deixando ela, Deus amparou a minha filha. Deus está cuidando. Deus colocou ela ao lado de pessoas que são bênçãos. Porque Deus sempre está presente, queridos. E eu sei que ela vai vencer. E eu falei para ela, filha, eu não me preocupo com a sua cura física. A minha preocupação é a tua salvação.
E ela entendeu, e ela entende. E eu quero fechar aqui, meus amados, dizendo que hoje Deus te convida a descansar no cuidado dele, sabe? A confiar no seu amor e não temer. E a se lembrar que você é dele. Ele te conhece, ele te ama e te sustenta. Eu quero fazer um segundo vídeo contando o testemunho do início ao fim. Eu poderia estar com meu coração dilacerado, com meu coração todo arrebentado pelas coisas que nós estamos passando. Mas a minha filha não está sozinha. Ontem eu falei para ela: filha, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, colegas, maridos, ele pode esquecer de você, mas Deus nunca esqueceu e Deus está contigo. E ela olhou para mim e falou assim: eu sei, pai. Hoje eu entendo muita coisa. Hoje eu entendo que quando o Senhor sentava na mesa com a gente, abria a Bíblia e sempre estava ali. Hoje eu entendo muita coisa. Enfim, amados, agindo Deus, quem impedirá? Deus fala: ore pelos seus inimigos. Vamos viver assim, diz o Senhor, mas com coração sincero. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, a terra e tudo que nela há. Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo na vida da minha filha, na vida das pessoas que estão passando por algum tipo de enfermidade, por algum tipo de adversidade, algum tipo de luta, Senhor. Mais uma vez, Senhor, o Senhor nos mostra e nos ensina que o Senhor sempre esteve presente em nossas vidas. Que o Senhor está presente na vida de todos, tanto do ateu, tanto daquele que acredita. Ah, Deus, a Tua palavra diz que o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Jesus também fala que errais por não conhecer as Escrituras. Nos dê, Senhor, a intrepidez de estudar a palavra, de entender os Teus propósitos, e entender que nós só existimos para glorificar o Teu santo nome, Pai. Obrigado por tudo, Pai querido. Continue abençoando cada família nessa manhã, cada família aqui representada. Continue conosco, que nessa semana nós possamos ser o sal, a ser a luz para esse mundo. Que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para combater o mal dessa semana que é desconhecido por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando da filha que o Senhor me deu, da herança. Ah, Deus, como é bom poder ter essa paz, essa tranquilidade que o Senhor nos dá, porque a resiliência da minha filha diante dessa adversidade está fazendo com que eu cresça cada dia mais, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado por tudo. Que a pessoa que está, Senhor, ouvindo esse vídeo, esse áudio, que ela possa ser tocado, que ela possa se permitir ser tocada pelo Santo Espírito de Deus e ter uma transformação de vida. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, meus queridos, que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede
da boca de Deus. E se você deseja ser um evangelista, ser um propagador da palavra de Deus, compartilhe esse vídeo. Faça com que esse vídeo chegue às pessoas que precisam ouvir esse testemunho e precisam ouvir essa palavra. Vamos juntos levar o Evangelho para que alcance as pessoas que ainda não conhecem esse Deus tão maravilhoso. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus o permitir.